Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. E só fiz vestibular no ano seguinte, entrei para a faculdade de medicina, e aí eu fui até o 5º ano e saí. Porque eu tinha 20 e poucos anos e eu deixei de querer seguir o caminho para o qual eu tinha me preparado a vida inteira por escolha própria. Que quando eu dei por mim, a minha pergunta era o que eu vou fazer agora? Mas às vezes a gente sofre de uma necessidade de aprovação do outro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se, cheio de convidados especiais, como sempre, esse podcast que fala sobre carreira, mundo do trabalho, vida, movimentos e que nasceu para trazer inspiração, para que você reflita sobre a sua trajetória, para que você olhe um pouco para suas escolhas, para sua carreira e, por que não, faça algum tipo de movimento também que vai ser bom para você. E eu trouxe aqui uma convidada que demorei pra caramba pra conseguir trazer essa mulher aqui. A gente tá pra combinar já há um tempão, mas finalmente está aqui Andressa Cabral. Obrigado, viu, querida? Oi, querido. Obrigada a você pelo convite. Tô super honrada e curiosa aí para ouvir o que você tem aí para me perguntar. Curiosidade é sempre bom. Com certeza. Agora, pra gente começar do começo, conte-nos quem é Andressa Cabral. Se apresenta pra turma aí que tá ouvindo a gente. Nossa, eu tenho maior dificuldade para me apresentar. Na verdade, eu vou sempre dando uma coxambrada, né? Dependendo de onde eu tô, eu apresento alguma faceta minha. Mas vamos lá. Eu sou Andressa Cabral, mãe da Valentina, chefe de cozinha, professora de gastronomia na Faculdade de Gastronomia e empresária. Faço uns bicos de TV e sou uma mulher apaixonada pela vida, muito sorridente, colorida e temperada. Isso é verdade, sorridente pra caramba mesmo. Eu tô falando que eu sou rindo. E você sabe que dá pra perceber pelo tom da voz das pessoas, né? Que a gente sorri na voz, A né? gente sorri com o olhar, a gente sorri com a voz, com certeza, concordo com você. Muito legal. Muito bom, Andressa. Agora, Andressa, falando um pouco sobre carreira, trajetória, a gente conversou, né? Sobre os movimentos que a vida nos provoca a fazer. Conta um pouquinho do teu passado e da tua trajetória, de como é que você chegou nesse universo hoje, que é o universo da gastronomia e de ser empresária, empreendedora. A gente vai falar depois do seu empreendimento, do seu negócio, mas conta um pouquinho da tua trajetória de carreira. Então, a minha trajetória, ela não parecia muito linear. Eu iniciei minha carreira, na verdade, eu comecei minha carreira profissional quando eu era criança, porque eu tinha um foco na vida que era estudar medicina. Desde sempre. E, na verdade, o meu sonho se tornou o sonho da família inteira. As pessoas se mobilizaram pra caramba. Pois bem... Andressa vai ser médica. Isso, a Andressa é a médica. Qual o tipo de brinquedo que a Andressa gosta? A Andressa gosta de brinquedo que tem tubo de ensaio. Qual a matéria que a Andressa é boa na escola? A Andressa é boa de biologia, de química, de física. Sem pressão, né? Tipo assim, a família nem pressionava, né? Não, isso partiu de mim. Eu pressionei a família, as pessoas embarcaram na minha. Entendi. E aí eu saio do colégio aos 16, tive um problema de saúde gravíssimo e só fiz vestibular no ano seguinte, entrei para a faculdade de medicina e aí eu fui até o 5º ano e saí. E aí começa um capítulo da minha vida, acho que começam uns 2 ou 3 capítulos, olhando para trás agora, mas é uma fase que ela ficou meio sem nexo. Porque eu saí da medicina e aí... Por que você saiu, Andressa? Eu abri mão, sabe? Assim, eu não sei se você já se separou. Quem tá ouvindo a gente que já tenha terminado um relacionamento, às vezes
você entende que é melhor ficar separado, vocês se gostam, mas é melhor ficar separado. Entendi. Mas enfim, aí foi isso. Eu decidi que eu não seguiria mais na medicina. Eu era super bem sucedida, assim, como estudante, meus amigos. Hoje tem um monte de médico aí que já colou muito de mim. E aí eu... Da época de faculdade. Exato. E aí eu saí da medicina, passei ainda um brevíssimo tempo decidindo, que na verdade foi aquele luto enquanto estava cursando a medicina, e decidi que eu ia estudar gastronomia. Aí eu fiz vestibular para gastronomia, comecei a fazer a faculdade, já comecei a estagiar, porque eu achava que, sei lá, com 24 anos eu estava muito velha. Então uma senhorinha, né? Eu tava muito senhora, entendeu? Então eu achava, tipo, não temos tempo a perder, vamos logo. Mas isso foi bom, eu sempre tive essa inquietação, sabe? Então, isso acaba sendo uma mola propulsora para mim. Sem dúvida. E já comecei a estagiar desde sempre, muito agilizada, já fui fazendo conexões, e eu também tracei um plano. Tracei um plano na gastronomia que era o seguinte: eu vou fazer, eu e meus planos mirabolantes, vou fazer gastronomia sofisticada. Eu quero ser da alta gastronomia, do jantar, degustação e tal, mas eu acho que eu preciso conhecer o maior número possível de áreas. Então eu vou estagiar igual uma louca e no final eu estaciono na gastronomia que eu quiser, que provavelmente vai ser essa. Tá. E aí eu fiz estágio em muitos restaurantes franceses, né? Porque a minha faculdade tinha essa chancela do curso francês. E aí qual foi a faculdade? Eu fiz Estácio. E aí, entre indas e vindas, como eu já estava muito no mercado, eu fui enrolando o curso, né? Então eu fiz, sei lá, 2 ou 3 períodos, depois eu fiquei fazendo um período, aí parava, que aí eu ia para algum lugar trabalhar que era muito maneiro, não dava. A gastronomia tem isso, você não consegue direito seguir o ciclo, porque você passa a noite trabalhando, e aí é muito difícil você de manhã conseguir estar na faculdade. Daí fui enrolando, fui fazendo ali aquela faculdadezinha daquele jeito, trabalhei em casa de festa, fiz muito jantar, que hoje chama personal chef. Sim, pra mim sim. era jantar na casa de madame. Já, né? Chamava jantar. Já naquela época você já fazia. Fazia também. E legal. Assim eu segui a faculdade toda, fui me afastando um pouco da alta gastronomia, assim, eu guardei muito da sofisticação de montagem, mas o universo daqueles jantares de degustação e somente aqueles restaurantes muito, muito apolíneos, assim, né, eu não curti tanto. E, por outro lado, essa minha veia mais descontraída, né, foi me empurrando mais para o universo do gastrobar. Legal. Aí, depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar em restaurante francês, circulei por alguns e trabalhei, aí fui trabalhar, não, tive filho. Aí tive filha, e... Que é um grande movendo-se na nossa vida, né? Pois é. É quase que um movendo-se para todos os lados ao mesmo tempo, né? Exato. Você fica num spin enlouquecido, né? Mexe com o hormônio, mexe com a cabeça. Pra mulher principalmente, com certeza. Muito, muito. E aí quando a Valentina já estava com, sei lá, 8, 10 meses, eu voltei a trabalhar e já voltei dentro do gastrobar, que era o Mesa já. E... Agora deixa eu voltar um pouquinho, que uma ponta aqui na minha cabeça que ficou solta. Como é que uma futura médica, quase médica, resolve partir para a gastronomia? O que a gastronomia te seduziu de que forma? Como é que você falou, não, eu quero esse caminho aqui por causa disso? Então, Qual foi o chamado? Eu não acho que a gastronomia tenha... Não foi exatamente da forma como você contou. Parece, né? Parece que eu larguei a medicina para fazer gastronomia, mas eu parei a medicina para não fazer mais medicina. Entendi. Essa que é a verdade. E aí, por isso que eu chamo de luto o meu processo decisório. Porque eu tinha 20 e poucos anos e eu deixei de querer seguir o caminho para o qual eu tinha me preparado a vida inteira por escolha própria.
Isso é muito estranho. Isso gera... Eu imagino. Uma ruptura, assim, é como se você sentasse... Você não precisa de mais ninguém para te condenar. Você se senta de frente para você mesmo, se você tem um mínimo de responsabilidade com tudo, você olha para você mesmo e fala, minha linda, o que houve? Como é que tá acontecendo isso, né? Primeiro eu precisei falar, oi gata, você tá percebendo que você não tá com o mesmo tesão. Aí, meses depois, oi minha linda, você não tá querendo, você já entendeu. E eu só... Fantástico. Fica quieta. Depois, mais uma vez, amada, vamos lá, você vai enganar quem agora? Você não quer mais. Não deu, você não quer. E aí? E não era assim, não estava com problemas acadêmicos, não era isso, entende? Foi uma ruptura minha mesmo, ali, uma descontinuidade. Então, depois que eu consegui... Super interessante isso. Horrível, na verdade. Assim, Não, mas eu falo interessante, Andressa, pelo seguinte, né? Aqui no próprio podcast Movendo-se, a gente fala muito sobre carreira, sobre escolhas, né? Sobre como... em alguns momentos da nossa vida a gente toma decisões erradas e acaba se frustrando depois porque talvez seguiu num caminho que não era exatamente aquilo que te dava tesão, aquilo que era a tua essência. E você tomou uma decisão muito corajosa e muito difícil para uma jovem de 24 anos, que é, primeiro, de ter a maturidade de conversar internamente com você, né? Adorei os exemplos aí que você deu das suas conversas internas, que é um baita exercício de autoconhecimento, né? E você conseguiu perceber, já nesse momento, cara, que não era isso, né? Embora eu tenha me preparado a vida inteira para isso, não é isso que vai me fazer uma pessoa realizada, uma profissional realizada. E romper com isso é muito difícil. Uhum. A maioria das pessoas que chegam nesse estágio, aí pode ser medicina, pode ser qualquer outra coisa, é difícil tomar a decisão de romper, né? E você tomou. Então, assim, acho uma coragem absurda, assim, muito legal. Entendo, obrigada. Assim, na verdade, isso que eu fiz comigo mesma era muito mais do que um exercício profissional. É um compromisso que eu tenho para a minha vida, entende? Perfeito. Porque se você estava falando, mas se você não falasse que era medicina e falasse que era um casamento, muitas pessoas que estão nos ouvindo ou já passaram por isso, na condição de uma das pessoas do casal, ou como filho, ou é pai de alguém que está passando por isso, ou o irmão passou. Todo mundo conhece alguém que empurrou um relacionamento com a barriga. Uhum. Isso é do ser humano também, né? A gente se acomodar um pouco, assim, principalmente quando não teve briga, quando não teve a ruptura, né? Então, assim, não, sabe um fade out? Era isso que estava rolando e eu percebi durante o fade out. E aí é um sentimento... Eu sou muito metafórica porque eu sou cozinheira, sou sensorial pra caramba. Você já sonhou que você estava caindo, assim? Já. É meio isso, é meio uma Matrix, né? Você fica numa realidade paralela e como eu tenho essa relação muito transparente comigo mesma, eu acabo me tornando mais corajosa do que as outras pessoas porque eu não tenho pra onde correr. Não era ninguém que estava me falando, era eu mesma. Eu não tenho como fugir de mim mesma, sabe? Então foi isso, assim, aquela relação foi se esvaindo e não era por nenhum motivo concreto, que também é algo que nos ajuda muito no processo de convencimento, quando existe um rompimento. Brigou, deu errado, sabe? O problema, digamos, na minha faculdade, eu não estou conseguindo performar direito com as notas, sabe? Não tem um certo reconhecimento, mas não era nada disso, era algo extremamente intrínseco, e aí aquilo foi ficando muito mais forte, e antes que eu pudesse denominar o processo que eu estava sentindo, ele era tão forte que ele se impôs a mim. Então, eu decidi, e por isso eu digo que eu não desisti, eu abri mão. Deixa ela Você lá, abriu mão. a gente se dá bem, eu e a medicina, sabe? Assim, passei anos recebendo por e-mail rounds de pacientes porque o pessoal não me tirava das listas, meus amigos, eles agem como se eu tivesse a obrigação de saber absolutamente tudo de fisiologia, de patologia. Não vou te explicar isso não, você sabe que isso, que aquele negócio de Covid, então, entendeu? O pessoal brinca, Andressa é médica, anda logo, fala. Andressa não é médica, mas de fato a Andressa tem
uma bagagem da faculdade ali. Acadêmica, né? E que foi muito decisiva, inclusive, para o esclarecimento para outros processos, né? Você sabe que eu tenho uma tranquilidade para lidar com emergências, com urgências, com doença. Tudo isso, para mim, é um universo muito tranquilo. E é fundamental para a minha profissão, sabia? Olha que doideira. Verdade, olha que link interessante. É muito louco. Mas a transição aconteceu assim. Eu passei pouquíssimos dias dentro de um quarto. Eu conto pouco essa história. Eu não conseguia... Quando eu tô muito mal... Revelações aqui no podcast Movendo. Isso. Eu fiquei sem me mover, na verdade. Foi um não movendo-se durante uns 3 ou 4 dias. E eu tenho esse processo meio felino, né? Eu vou ficando num canto, porque o meu bode tá comigo mesmo, entendeu? Não adianta eu transferir pra ninguém, eu nem tento, sabe? Eu vou lidando ali do meu jeito. Eu fiquei quieta dentro do quarto, vendo TV, sei lá, não me lembro as outras coisas que eu fazia, mas eu me lembro bem que quando eu dei por mim, a minha pergunta era o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso seguir profissionalmente, eu não vou morrer por causa disso. Eu já tô ok com essa decisão que é bombástica, mas eu preciso seguir. E beleza, e eu fiquei assim, esperando, né, ver se caía no meu colo, e caiu. Na verdade, eu sempre... Como que caiu? Eu comecei a olhar pra mim mesma, eu sempre me assisto, sabe? E aí eu percebi que eu já estava no 3º dia, que só naquele dia eu já devia estar no 5º programa de cozinha seguido. Olha aí, que sinal. Eu falei, olha aí, e se eu fizesse alguma coisa assim de gastronomia? Mas eu não sabia nem por onde começar. Aí eu me lembro que minha internet estava ruim, liguei para uma das minhas melhores amigas e falei, Camila, ela fala, abre aí o Google, isso assim, 2003, 2004, sabe assim? Certo. Que era um Google super incipiente. Abre aí, vê se tem faculdade de gastronomia que eu quero fazer. Ela, mas o quê? Mas cadê? E essa minha amiga é minha amiga que eu conheci na faculdade de medicina. Mas como assim? Eu falei, Camila, vê pra mim, por favor. Enfim, Camila viu, tinha um vestibular, não contei pra ninguém, fiz o vestibular, isso devia ser o quê? Terça? Fiz o vestibular sábado ou domingo. Meu Deus. Eu não sei que jeito que eu dei, que eu consegui um vestibular em outubro. Era pra ser, né? Aquelas coisas. Inventaram uma turma, tanto que a minha turma era super pequena, tinha 12, 15 pessoas. Eu fiz um vestibular em outubro. Pois bem, quando deu dezembro, assim, deu um mês, eu fui contando para todo mundo, deu dezembro, eu estudando nas férias, enfim. Quando estava em março, eu já estava no 2º período da faculdade, eu já estava mais... A minha decisão já estava mais consolidada, pro bem ou pro mal. Certo. E aí, porque com tão pouca idade, você é submetido muito às intempéries dos julgamentos e condenações, né, do seu ecossistema. Mas eu consumei o fato, entendeu? Então eu entreguei pra todo mundo. Falei, isso, já tô aí. Aí as pessoas meio chocadas, né? Tipo, surpresa! Olha aí, cozinheira! E aí as pessoas... Aí começa um novo processo, né? Porque aquela desconstrução durante um bom tempo, eu acho que eu tomei uma atitude um pouco egoísta, né? De a carreira é minha. Mas eu sou filha única, eu sou neta única. Depois de um tempo eu entendi também que o caminho natural que as pessoas sempre acham é que eu escolhi a medicina, principalmente depois de eu ter saído, por pressões externas, né? E não foi. Na verdade, eu contagiei todo mundo embarca na minha, uma vida Embarcou naquilo, inteira. claro, e sonha junto, né? Exato. E aí, de repente, eu puxo o tapete de todo mundo, isso gerou das reações mais diversas, mas, obviamente, ninguém me apoiou, entendeu? Mas tudo bem que eu acho que eu sabia, né, que as pessoas não iam me apoiar, então a forma como eu construí, eu consumei o fato e fui adiante. E aí, depois, com o tempo, passar do tempo, né, o tempo, nada como o tempo, o senhor tem razão. Aí foi amenizando. Opa, sempre. Amenizando pra todo mundo. E hoje, Andressa, você se encontrou de fato, né? Você seguiu nessa carreira, você navegou dentro da carreira, experimentou algumas coisas, se voltou para essa linha mais de gastrobar, que a gente vai falar um pouquinho mais. Você se sente hoje realizada profissionalmente? Hoje eu tô bem tranquila, bem preenchida.
Mas eu vou te falar, na gastronomia, eu tive uma sinuosidade ali na minha trajetória que quase, assim, eu fiquei ali numa tangente que eu poderia ter saído desse círculo, dessa rota, sabe? Que foi o Tá. seguinte, eu saí da faculdade e eu já estava desenhando uma identidade gastronômica para alta gastronomia. Aí quando eu me firmo como chefe, eu me firmo dentro do gastrobar. Mais uma vez, toda aquela expectativa. Ué, mas cadê a Andressa? Aí já as pessoas da faculdade. Mas você não era da Uhum. alta gastronomia, mas aí vai pro bar. E aí já rolou isso. E para piorar, durante um tempo, eu tive um albergue. E Olha, aí o mais próximo que eu chegava de gastronomia era um barzinho, assim, uma tascazinha que tinha dentro do albergue. Era um certo. albergue Dentro do design, albergue. belíssimo, ganhou prêmios Aham. e tal, mas nada tinha a ver com gastronomia. Mas tinha a ver com Sim. hospitalidade e, sobretudo, foi quando eu descobri. Eu precisei recosturar a minha trajetória, porque ela sozinha não fazia sentido para as pessoas. Eu já tinha tido aquela faculdade de medicina. Eu depois fiz a faculdade de gastronomia, aí trabalhei em gastrobar, onde não necessariamente os chefes... O chefe com a minha formação não trabalhava em bar, trabalhava em restaurante Uhum. sofisticado. E aí depois eu ainda abro mão do gastrobar e vou pro albergue, pro hostel design, e aí eu comecei a não fazer sentido de algumas pessoas virem de uma maneira até cruel, sabe? Você não tá entendendo qual é a sua trajetória, você diz que é chefe, mas gerencia um albergue, foi uma loucura. Hum. E eu comecei a Hum. desenvolver um programa de treinamento de pessoas, de gestão de pessoas centralizado nas pessoas e baseado em movimentos transversais de áreas de conhecimento. Então, eu não Uau. contratava só pessoas que tinham trabalhado em albergue, eu botava gente de hotelaria, eu botava gente de Uhum. gastronomia, botava pessoas que estudassem outras áreas e comecei a fazer isso. Levei para o mês o programa, a gente foi desenvolvendo e eu Uhum. descobri que isso tudo que eu fazia tinha uma explicação numa área de conhecimento chamada Design Thinking. Uhum. Aí eu fiz uma prova e fiz pós-graduação em Design Thinking. Que maravilha. Aí sim. Aí eu começo a fase que eu vivo hoje. Eu comecei a pós em 2015. Terminei a pós em 2017. Mas eu já saí da pós-graduação entendendo melhor tudo aquilo que eu fazia, todas as metodologias que poderiam ser desenvolvidas, desenvolvi meu próprio método de criação em gastronomia, porque aí eu me reconectei. Olha que legal. Me reconectei com a gastronomia porque eu fiz o novo sentido da minha carreira. Eu não tinha como, eu não teria como esperar essa história ser contada por outro, sabe? Que não fazia sentido para as pessoas. Mas eu estava Perfeito. vivendo ali a minha verdade e eu sabia que tinha alguma coisa. A gente também, às vezes, não sei se você repara, mas às vezes a gente sofre de uma necessidade de aprovação do outro, e aí as pessoas em geral, elas é como se a gente tivesse só uma estante e as prateleiras ali para classificar todo mundo. Não coube ali, não faz sentido, é de mentira, não Sim, existe. sim. E quantas pessoas não cabem nessa prateleira, né? Nessas É prateleiras. verdade. Então eu não tive essa estante para alguém me colocar, eu criei minha própria estante. E aí, depois que eu fiz o Design Thinking, eu passei a costurar a minha colcha, a minha história, do meu modo. E aí eu ofereço a minha colcha conforme o frio das pessoas, entende? E hoje eu consigo. Você me pergunta, Andressa, hoje você está feliz e está completa? Hoje eu faço sentido, porque durante alguns anos as pessoas cruelmente ainda diziam que eu não fazia sentido. Que não fazia sentido. Agora, sabe que é super interessante isso que você está falando, Andressa? O que me parece, né? Você pode me confirmar. Todo mundo tem talentos, né? Uhum. Todo mundo tem preferências, né? Necessariamente, algumas dessas preferências, quando canalizadas para uma profissão, né? Algum talento desse quando canalizado para uma profissão, a tendência é que você
performe bem e que você se sinta um profissional, uma profissional realizado, né? Realizada. Agora, tudo que você me falou, né, nessas últimas experiências suas, do albergue, da gastronomia, me parece que uma das características que você tem, que é sua, né, que você tem prazer em executar, é o servir, né? Porque quando a gente trabalha com uma pegada de hotel, de gastronomia, de albergue, o propósito por trás ali, quando você está preparando, por exemplo, quando você quer preparar uma refeição, para que você quer preparar uma refeição? Você quer preparar uma refeição porque você quer que o outro se sinta bem comendo aquilo, né? E essa ação de servir, que é super nobre, ela direciona muitas decisões de carreira também. E eu achei genial a forma como você, usando o Design Thinking, começou também a perceber que não precisaria necessariamente, por exemplo, construir um time multifuncional com uma linha de experiência única, porque se você, por exemplo, colocar pessoas no seu time que têm essa característica do servir, ainda que tenham trabalhado em áreas completamente diferentes, acho que no fim das contas é isso que vai fazer com que você tenha um bom serviço, um bom atendimento, por exemplo, né? Seja num restaurante, seja num gastrobar. Faz sentido? Faz total sentido. Eu queria complementar, eu acho que, para além do termo servir, porque a palavra serviço para a cultura brasileira, né, com a nossa matriz africana, todo o processo de escravização, ela acaba trazendo um peso muito grande e, inclusive, as pessoas que trabalham servindo, elas sofrem muito com o estigma da servidão. Né? Tá. Mas sim, tudo que eu escolhi fazer sempre foi baseado em entregar para o outro, sim, servir para o outro. Mas quando eu migro da medicina para a gastronomia e quando eu imputo as normas básicas do Design Thinking, que é colocar as pessoas no centro dos processos, eu abraço com muito entusiasmo a hospitalidade. Perfeito. Entende? Existem textos falando sobre, por exemplo, a hospitalidade incondicional, né? É você estar ali para entregar um sentimento, um produto ou um serviço de uma maneira que a pessoa esqueça que aquilo nunca foi a casa dela. Ela tem que entender sempre que ela está na casa dela, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal e é difícil. É difícil porque não é todo dia que a gente está se sentindo maravilhoso, mas, sabe, você chega no mês agora, a gente se encontrou para almoçar, era um dia que estava super ensolarado, não sei o quê, tudo bem, mas, poxa, pode ter sido um dia super chuvoso, eu tomei um banho de lama e tinha uma foto depois da matéria com você, você entende? Que vai mexendo um pouco, é difícil a gente estar pronto, preparado, consistente para oferecer uma boa hospitalidade a todo momento, né? E faz toda a diferença. É verdade. Porque pode ser a única vez que você encontra com aquele profissional. O cliente encontra, né? E a impressão daquele cliente sobre esse profissional vai ser, na verdade, a impressão que ele vai ter sobre o lugar, sobre o produto. Isso. Vai mudar toda a percepção de valor daquele cliente, a qualidade da sua hospitalidade, do seu serviço, né? Maravilha. E você, então, hoje é proprietária, empresária de um gastrobar, certo? Que é o Meza, M-E-Z-A, que fica aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. É Botafogo ali? Botafogo. Como é que surgiu? Quando surgiu o Meza? Conta um pouco aí do processo. O Meza, ele foi um bar fundado em 2008. Eu era cliente. Eram amigos... E o Fernando, né, que é o sócio idealizador, eram amigos de curso de francês, tiveram uma ideia de fazer um bar diferente você lembra, né, era uma época que estava um boom dos bares pé limpo, aquelas redes que você tomava cervejas e comia batata frita grande e tal, e eles tiveram essa ideia de fazer um bar de coquetéis com comida em pequenas porções. E eu me lembro que foi um frenesi na cidade, né?
O carioca não tinha, o brasileiro não tinha hábito até 2008 de sair para tomar um drink num bar de rua, que não fosse um bar de hotel, né? E o Mesa começou a criar esse comportamento. Então eu me lembro assim, o Mesa abriu dia 11 de dezembro de 2008, na segunda semana eu estava no Mesa. E aí beleza, não tinha filho ainda, fui super cliente, depois eu volto pro Mesa porque uma amiga, nessa época eu estava trabalhando com a Flávia Quaresma, mas uma amiga me pede, vem trabalhar aqui comigo, pô, você é super cliente e tal, tá toda hora aqui. Falei, amiga, a Valentina tá tão pequena, como é que eu vou fazer isso? E fui pra lá, menino, e aí tem aquele negócio de onde come pão, não come carne. Meu amor, eu foi um bauru, peguei o pão, a carne, botei 2 ovos, e foi uma loucura, porque aí eu conheci, depois de um tempo, me separei, o Fernando se separou, e depois a gente já começou um tchenhenhen, um trelelê. Antes disso a gente começou a pensar no cardápio de um segundo bar que tinha, um segundo gastrobar na mesma rua do Mesa, que era o 2. E aí eu saio do Mesa para ir chefiar o 2 e a gente começa a se encontrar mais por causa disso, que era um bar que era muito mais arrojado, com um cardápio muito super abusado e tal, bem improvável. E aí é isso, o Mesa começou então em 2008, quando tá ali em 2012, o Mesa já estava na sua primeira virada de maturidade, né? Então o Mesa tinha começado muito pautado num olhar de europeização dos coquetéis e da comida, embora já tivesse uma outra nota de brasilidade, né? Mas em 2012 o Mesa começa a visitar mais as raízes brasileiras. E também a gente começa a trabalhar o gin. Olha quando que a gente começou a trabalhar o gin. Então a gente começou com uma coquetelaria já mais madura do que a da primeira fase e trabalhando mais produtos brasileiros. Depois, em 2015, 2016, a gente faz um viradão, que é quando eu já estou estudando Design Thinking e a gente começa a olhar para dentro. Eu tenho essa coisa da reflexão, né, do olhar profundo para dentro. Legal. E aí a gente começou a olhar, entendeu, a gente designou a coquetelaria do Mesa, né, como Tropical Pop, porque a coquetelaria que estava despontando, ela estava indo em direção a uma coquetelaria mais seca, com mais estrutura alcoólica, e a gente sempre teve no Mesa os coquetéis mais refrescantes, com um perfil de sabor cítrico, frutado, né? A gente chama isso no Mesa de Tropical Pop. E aí eu já começo a trabalhar outros ingredientes de localidades e regionalidades, né? A gente aprofunda, a gente dá aquela entradona no coração do Brasil, aí já começa a botar cumaru no coquetel, cumaru num brigadeiro, já usa jambu, pequi, né? Que demais. E a gente também vai usando outras regionalidades mundo afora. Então a gente chegou a fazer coquetel, cara, eu chamava Jaipur. Era um coquetel com um mix de especiaria, ele levava uma massala, sabe? Ele levava um pó dourado em cima. Enfim, e aí a gente racionalizou nossos processos criativos, então passou a se entender melhor e se preparou para o momento atual, né, de 2015 em diante. Que maravilha. Mesa Bar, então, estão todos convidados, certo? Isso aí. Muito bem, olha só, vamos partindo aqui para a fase final do nosso bate-papo. Muito bom, viu? Muito bom conversar com você, muito bom conhecer essa história toda. E eu queria te fazer algumas perguntas agora, clássicas aqui do podcast Movendo-se. Ai, meu Deus, fico nervosa. A primeira delas é o seguinte, que é o Momento Movendo-se. Mas peraí, tá? assim, gente, tá todo mundo me ouvindo agora, mas eu tô um pouco nervosa. Não tem certo e errado, né? Design thinking, né? Não tem assim, exatamente. o livro dos cabeceira, Pequeno Príncipe. Não precisa dizer isso, né? Não tem certo e errado. Aqui é muito democrático. Vamos lá, Momento Movendo-se, queria que você indicasse algum livro, algum tipo de conteúdo, que pode ser em podcast, filme, série, alguma coisa que você acha que pode contribuir com o desenvolvimento de quem está ouvindo a gente. Olha, depende de qual parte do desenvolvimento. Eu acho que para as pessoas o desenvolvimento
humano, social, né? Eu acho que para a gente entender a atual conjuntura, eu tô sempre participando de muitos processos de ativismo, né? Eu, enquanto mulher preta, eu indico um livro que é uma leitura obrigatória para a vida, que é Um Defeito de Cor. Eu acho que todo mundo deveria poder visitar a matriz africana dentro da construção da sociedade brasileira com um olhar tão carinhoso, tão, sabe, tocante, porque você entra na história e você vai visitando a nossa história. É um livro muito legal. Mas como desenvolvimento profissional, não me julgue. Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves, isso. É um livro, eu tenho ele em PDF, é um livro que toda hora esgota, porque para as pessoas pretas é um livro bastante significativo. Que legal. É uma história lindíssima, assim. Mas você sabe, profissionalmente, quando eu indico leituras ou materiais, eu costumo indicar para os meus alunos, eu sou professora de processo criativo, né? E eu acho que depois que a gente fica adulto, principalmente no meio dessa pandemia, eu acho que a gente tem uns chamados muito grandes o tempo inteiro para muitas responsabilidades, a vida vai ficando muito endurecida à medida que a gente se afasta da infância. Sim, e eu acho que é fundamental a gente visitar a criança interior, sabe? Realmente. Total. Então, assim, alguns filmes como Divertidamente, Os Croods, maravilhoso. Sabe? Vida de Inseto, são livros, são filmes, são animações super frugais que você pode compartilhar com a família, mas que se você olha, Operação Big Hero é um outro, que se você olha com o olhar do profissional criativo, tem tanta lição ali, sabe? Tantos olhares que você inverte a perspectiva e consegue tirar lições de coisinhas que parecem simples, né? Então eu gosto muito, são filmezinhos que eu dou para os meus alunos, eles acham que eu vou entrar e que eu vou falar, sabe, assim, um TED babadeiro, super, a biografia do Malcolm X, e eu mando um coleguinha ver a Operação Big Hero, sabe? Mando eles verem os Croods que tinham medo do fogo, sabe? Não queriam, tinham medo do desconhecido. Então, é isso, acho que é importante a gente dar uma visitada na criança, no herê de dentro da gente, aquela coisa, para entender o herê tem que estar moleque, sabe? Tem que estar moleque para ser criativo. E eu sou uma profissional de criação. Maravilhoso. Ótimas dicas. Agora é o seguinte, minha querida Andressa, se você não fizesse o que você faz hoje, né? E você é uma pessoa super realizada hoje, mas supondo que você não tivesse hoje a profissão que você tem, o que você gostaria de ter feito? Não vale medicina, que essa a gente já sabe que... fiz o que eu gostaria essa a gente já sabe que não... Eu já gostei, eu já fiz isso, gente. É isso, as pessoas têm tão pouca coragem de fazer outras coisas. Eu não vou passar nessa resposta, porque eu já fiz outra coisa. Que bom, que ótimo. Que ótimo. Vamos lá, vou esgarçar um pouquinho. Porque às vezes, por exemplo, eu sou super realizado com o que eu faço hoje, mas eu acho que se eu fosse, sei lá, jornalista, eu acho que eu seria um bom jornalista, né? Tô chutando aqui uma profissão. Entendi. As pessoas dizem, mas eu não acho, mas as pessoas dizem que eu daria uma boa advogada. Mas eu não acho, não. Eu, na verdade, as coisas que eu gostaria de fazer, elas não são impeditivas. Eu gostaria de estudar mais e fazer mais perfumes. Gostaria de trabalhar com estufas de flores. Então, assim, eu queria só mais tranquilidade financeira, profissional, financeira, mais disponibilidade. Para viver pequenas paixões, entendeu? Para vender uma água de coco com uma comidinha legal na beira da praia, assim, numa pousadinha, meio coroa já, talvez seja um negócio, entendeu? Mas não é exatamente impeditivo dentro do que eu faço. Claro. E você acha que já começou a responder minha última pergunta, que passaram-se 10 anos de hoje, desse momento aqui que a gente está conversando, 2020. Como é que você quer estar profissionalmente, pessoalmente, daqui a 10 anos? Olha, eu quero estar calma. Pode parecer superficial ou... Nada. Mas assim, tudo
tudo que eu faço profissionalmente depende de quem eu sou pessoalmente. Tem gente que consegue inverter essa ordem de prioridades e, não, meu trabalho é tudo, eu sou tudo para mim. Eu já tive uma experiência de quase morte na vida, eu tive um câncer quando eu era adolescente, né? Quando eu estava fazendo vestibular. Então, cara, para mim, eu preciso estar inteira, sabe? Essa pandemia trouxe para mim a concretização de uma consciência que estava dormente em mim, que eu precisava cuidar mais de mim e desacelerar. Então eu espero que com 50 anos eu não esteja romantizando o excesso de trabalho. Eu vou estar trabalhando, Excelente. mas eu espero que eu não esteja romantizando o excesso de trabalho e consiga equilibrar isso de maneira que eu possa, por exemplo, viver. Eu quero te dar um perfume, sabe, que eu tenha feito. Eu sou especialista em combinação de sabores e aromas. Eu sou especialista em criatividade e viciada em perfume. Só me falta um pouco mais de tempo para estudar mais isso, disponibilidade, sabe? Eu gosto de flores, eu tô no meio de um monte de flores o tempo inteiro. Tô sentada aqui com você, tem um arranjo gigantesco. Por que não ter minha estufa, sabe? Por que eu não vou caminhar depois para uma aposentadoria daqui 20 anos? Eu vou ter lá um cantinho, num lugarzinho lá desacelerado e fazer uma comidinha. Não estou infeliz com a minha profissão, mas eu estou atenta agora com o meu cuidado comigo mesma. Essa Andressa, sabe? A Andressa de 40 anos que sou hoje, ela olha para trás e vê uma Andressa de 20 anos, uma Andressa de 15 anos, uma Andressa de 12 anos, sempre muito orientada para concretudes e status de aceleração. Por necessidades da vida, sabe? Eu sempre fui muito focada, porém eu sempre rodei meu motor num nível numa rotação muito alta, sabe? Então com 50 anos eu quero estar mais calma assim. Acho que eu mereço. Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, Andressa Cabral, foi um prazer ter você aqui no podcast Movendo-se. Eu queria dizer o seguinte, Andressa, nessa segunda temporada do podcast, depois de bater papo com meus convidados, eu sempre digo no final da conversa alguma coisa que eu aprendi desse nosso papo, alguma coisa que eu aprendi com você. E eu queria te dizer que essa nossa conversa me inspirou muito, tenho certeza que está inspirando todo mundo que está ouvindo. E eu aprendi com você que ter coragem para tomar decisões difíceis e fazer rupturas pode significar uma vida completamente diferente e também realizada. Isso é muito legal. Então, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Obrigado por compartilhar todos esses caminhos aí pelos quais você passou. Foi muito legal bater esse papo contigo. Legal, querido. Eu que agradeço, viu? Um beijo a todos. Valeu, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Movendo-se. Continuem aí conectados. Tem muito conteúdo bom na primeira temporada. Tem muito conteúdo bom nessa segunda temporada vindo por aí. Conectem-se lá nas redes sociais, @Movendo-se, o Instagram, o site movendo-se.com. E, Andressa, se o pessoal quiser entrar em contato com você, além, obviamente, de conhecer a carta de drinks e as comidinhas de lá do Mesa, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que elas podem te achar? Me acha no Instagram, melhor jeito hoje em dia, @andressacabral.etc. Muito bom. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Beijos e abraços, até mais.